Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida alma que hoje te encontras no vale mais profundo da existência, onde a luz parece ter se apagado para sempre e o silêncio de Deus pesa mais que qualquer grito humano, escuta estas palavras que nascem não de uma fé teórica ou distante, mas da certeza absoluta, forjada na fornalha da tribulação, de que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos após 3 dias no sepulcro, é exatamente o mesmo Deus que hoje segura tua mão com força infinita, mesmo quando os teus sentidos estão anestesiados pela dor e já não consegues sentir o seu toque consolador. Encontras-te no território sagrado e terrível do aparentemente perdido, do irremediavelmente quebrado, do humanamente impossível. É precisamente aqui, neste deserto espiritual e emocional, onde todas as referências se perderam, que os milagres mais profundos, mais significativos e mais transformadores costumam germinar, longe dos olhares humanos, no silêncio fecundo da alma que, mesmo sem saber, se prepara para o renascimento. É no ventre escuro e apertado da terra que a semente, aparentemente morta, se abre e se transforma numa árvore frondosa. É na mais completa e absoluta escuridão da noite que as estrelas se tornam mais visíveis e mais belas, brilhando com uma intensidade que ofusca qualquer claridade diurna. E é a ti que acreditas ter esgotado todas as possibilidades, que julgas ter tentado tudo e falhado em tudo, que te sentes abandonado pelo céu e pela terra, que me dirijo com o coração transbordante de compaixão e com este extenso, profundo e demorado conteúdo devocional, centrado na figura poderosa, sábia e profundamente consoladora de São Bento de Núrcia, o grande patriarca do monaquismo ocidental, o arquiteto espiritual da Europa, cuja vida inteira foi um contínuo e eloquente testemunho do poder divino para transformar o caos em ordem cósmica, o veneno em remédio salvador e a morte espiritual em vida eterna e abundante. Quando tudo, absolutamente tudo, parece perdido, quando as fundações da tua vida tremeram até ao mais profundo dos alicerces e desabaram por completo, quando as palavras de encorajamento bem intencionadas dos outros soam ocas, vazias e distantes, como um eco numa caverna deserta, é o momento preciso, o kairós divino, de recorrer não à força humana, que é limitada, falível e efêmera,
mas ao poder sobrenatural, ilimitado, infalível e eterno de Deus, que é infinito em seu amor e em sua capacidade. De intervenção. E São Bento, com sua experiência de luta, sua sabedoria serena e sua comprovada eficácia intercessora, é um dos mediadores mais poderosos e eficazes para conduzir a nossa súplica desesperada, o nosso grito mudinho de socorro, diretamente ao coração misericordioso do Pai. A sua famosa medalha, a cruz que a sustenta e da qual emana toda a sua força, as letras sagradas que a circundam como um escudo de oração, não são meros amuletos de superstição ou objetos de devoção vazia, mas sim sacramentais poderosíssimos, sinais visíveis de uma realidade invisível que nos recordam de forma tangível a vitória definitiva e total de Cristo sobre todo o mal, sobre todo o pecado, sobre toda a desesperança e sobre a própria morte. Este texto que agora iniciamos é uma longa, lenta e deliberada jornada de oração. É uma imersão total e sem reservas na confiança divina, um mergulho corajoso e audaz nas águas profundas e misteriosas da fé, precisamente quando os teus pés já não tocam o fundo e o medo do afogamento se apodera de ti. É um convite amoroso e urgente para que, agarrando-te com todas as tuas forças, ainda que débeis, a intercessão forte e experimentada de São Bento, possas esperar contra toda a esperança humana, crendo, sabendo que o milagre específico e pessoal de que tanto precisas não só é possível no reino de Deus, como pode estar já a caminho, a descer do céu em tua direção, mesmo que todos os teus sentidos, toda a lógica terrestre e todas as circunstâncias visíveis te gritem exatamente o contrário. Vamos, pois, caminhar juntos por esta estrada escura, mas não sozinhos. Não tenhas pressa, não queiras correr. Permite que cada palavra, cada frase, cada conceito aqui exposto ecoe profundamente no teu espírito atribulado, acalmando as águas revoltas da tua alma. Sente pela fé a presença solidária e consoladora de todos os santos e de todos os anjos do céu, que formam um círculo compacto de oração e proteção à volta de todos aqueles que, como tu, lutam com todas as suas forças e se recusam, no íntimo do seu ser, a desistir por completo. A própria história de São Bento, se a estudarmos com atenção, está repleta de momentos críticos, de pontos de viragem dramáticos, em que tudo, absolutamente tudo, parecia perdido e condenado ao fracasso. Quando ele, movido por um profundo desejo de santidade e por uma repulsa saudável pela decadência moral de Roma, se retirou para a gruta escura e inóspita de Subiaco, completamente sozinho, abandonando uma carreira promissora, um futuro seguro e uma vida de conforto, muitos dos que o conheciam devem ter pensado, com uma mistura de pena e desdém,
que ele estava simplesmente a desperdiçar a sua vida, a enterrar os seus talentos, a caminhar para um beco sem saída espiritual. Era, aos olhos do mundo, um fim triste e patético. Mas foi precisamente nesse aparente fim, nessa morte simbólica para o mundo, que o Deus dos impossíveis iniciou uma obra espiritual monumental, uma semente que iria, séculos mais tarde, salvar a própria civilização ocidental do colapso total, através da rede de mosteiros que preservaram o conhecimento, a cultura e, acima de tudo, a fé durante as idades das trevas. Quando os monges invejosos e de coração pequeno, incapazes de suportar a sua santidade e a sua disciplina, tentaram envenená-lo com um cálice de vinho envenenado, a morte física parecia inevitável, certa, o epílogo trágico de uma missão mal compreendida. Era o fim da sua obra, o silêncio da sua voz. Mas o simples e poderoso sinal da cruz, feito com fé autêntica, transformou o instrumento de morte em testemunho eloquente de vida, despedaçando o cálice e revelando a glória de Deus. Quando o demônio, o pai da mentira, lhe atormentava a mente e o corpo com tentações violentíssimas, com imagens impuras e sugestões de desespero, a meta da santidade, da união com Deus, parecia uma miragem inalcançável, um ideal para outros, mas não para ele, ali, naquela solidão atormentada. Mas São Bento, num ato de extrema coragem e de amor abrasador, lançou-se sobre os espinhos, preferindo a dor física purificadora ao prazer envenenado do pecado. E assim, pela graça divina, venceu mais uma batalha crucial. São Bento compreende, portanto, de uma forma íntima e visceral, a tua dor, a tua sensação de abandono, o teu grito silencioso que ninguém mais ouve. Ele não é um santo distante, de vitrine, impassível e imune ao sofrimento humano. É, pelo contrário, um irmão mais velho na fé, que suou sangue, que sangrou, que duvidou, que lutou com todas as suas forças e que, sustentado única e exclusivamente pela graça de Deus, venceu de forma gloriosa. E agora, na glória inefável do céu, face a face com a Santíssima Trindade, ele usa essa mesma graça vitoriosa, essa mesma experiência de luta, para lutar ao teu lado, para interceder por ti com um poder e uma credibilidade imensos. O teu milagre pessoal, seja ele a cura física de uma doença devastadora que a medicina já declarou incurável, a reconciliação sobrenatural de uma família desfeita por anos de mágoas e ressentimentos, a solução inesperada para um problema financeiro avassalador que te esmaga dia após dia, a libertação total e definitiva de um vício destruidor que te escraviza há décadas, a paz duradoura num coração dilacerado pela ansiedade crônica e pela depressão. É, na visão eterna de Deus, o próximo. Capítulo a ser escrito na longa, bela e ininterrupta história de milagres e maravilhas associados ao seu nome e à sua poderosa intercessão. Deus não mudou. O seu poder é exatamente o mesmo de quando ouviu a oração de São Bento na gruta de Subiaco. A sua compaixão é a mesma que sentiu quando viu o seu servo fiel a ser tentado. A questão fundamental, o cerne da questão, não é saber se Enos, ele pode operar o milagre, pois para ele nada é impossível. A questão verdadeira é saber se nós,
na nossa limitação humana, na nossa visão curta, na nossa fé tantas vezes vacilante, conseguimos crer, de forma inabalável, que Ele quer e vai actuar, a seu tempo perfeito e da sua maneira misteriosa, que é sempre, invariavelmente a melhor, a mais sábia e a mais amorosa. Portanto, querido irmão, querida irmã, respira fundo neste momento. Enche os pulmões do corpo e da alma com o ar da esperança divina. Entrega, com um acto de vontade, o peso esmagador, a cruz desproporcionada que carregas às costas. Não precisas de ser forte agora, neste instante. Pode ser fraco, pode ser frágil, pode ser pequeno, porque é precisamente na fraqueza reconhecida e aceite que a força omnipotente de Deus se manifesta com mais poder e mais glória, para que todo o mérito seja dele e não de nós. Vamos começar esta jornada com um ato de rendição total, de entrega completa, que é paradoxalmente o primeiro e mais decisivo passo em direção ao milagre que há nelas. Senhor Jesus Cristo, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu venho a Ti no final das minhas próprias forças, no esgotamento total dos meus recursos interiores. A minha própria esperança, aquela pequena chama que eu julgava indestrutível, está a definhar, a apagar-se, sufocada pela espessa fumaça do desânimo. As minhas orações, as minhas súplicas, parecem bater contra um céu de bronze, impenetrável, e regressar a mim sem resposta, ampliando o eco da minha solidão. Sinto, de uma forma quase física, o peso insuportável de uma cruz que me ultrapassa completamente, cujo madeiro é mais pesado do que as minhas costas podem suportar. Confesso-te, com a humildade de quem já não tem forças para fingir, que por vezes, no segredo do meu coração, eu duvido do teu amor, da tua atenção, da tua vontade concreta de me salvar desta situação desesperadora. Perdoa-me, ó Senhor, perdoa esta minha incredulidade, esta fraqueza da fé. Limpa o meu coração com a água jorrada do teu lado aberto, de todo o ressentimento acumulado, de toda a amargura que envenena a minha alma, de toda a raiva surda que por vezes me sinto contra ti, contra os outros e, sobretudo, contra mim mesmo, pelos meus erros e falhas. Eu deponho hoje, aqui e agora, aos pés da tua cruz redentora, esta situação específica, este problema concreto que me está a devorar por dentro, a consumir a minha paz, a minha alegria, a minha própria vontade de viver. Entrego-te com um ato de fé a doença que os médicos, com todo o seu conhecimento, declararam incurável e para a qual já não vêem solução. Entrego-te a dívida colossal, o buraco financeiro que é como um abismo sem fundo a sugar todos os meus recursos, a minha energia e a minha esperança de um futuro digno. Entrego-te o relacionamento que parece ter morrido para sempre, sepultado sob o peso de palavras duras, de traições, de mágoas profundas e de anos de silêncio e distância. Entrego-te o vício humilhante que me domina completamente, do qual não consigo libertar-me com as minhas próprias forças e que me envergonha perante os outros e perante ti.
Entrego-te a depressão negra, essa treva interior que me rouba a luz dos dias, o sabor da comida, a beleza da criação e que me faz viver como um morto-vivo, aprisionado dentro de mim mesmo. Entrego-te a injustiça gritante que sofro em silêncio, a calúnia que manchou o meu nome, a opressão de que sou vítima e contra a qual me sinto impotente. Entrego-te a solidão profunda, essa companheira amarga que me acompanha como uma sombra, mesmo no meio da multidão, e que me sussurra que não sou amado, que não sou importante, que não faço falta a ninguém. Senhor, já não sei o que fazer. Já tentei de tudo, esgotei todas as estratégias humanas, todos os conselhos, todos os caminhos. Falhei redondamente, errei o alvo inúmeras vezes, lutei com todas as minhas forças, que agora se revelaram insuficientes, e agora estou esgotado, vazio, sem reação. Por isso, rendo-me. Rendo a minha vontade teimosa, os meus planos minuciosos, os meus prazos impacientes, os meus desejos mais profundos. Assume tu, e só tu, o controlo total desta situação e da minha vida. Sê tu o Senhor absoluto, o timoneiro divino desta tempestade que me ameaça engolir. Comanda tuas ondas gigantescas e os ventos impiedosos que enchem a minha pequena barca de água e ameaçam afundá-la de vez. Eu já não procuro entender, já não exijo explicações, apenas quero, apenas decido confiar. Confiar que, mesmo não sentindo de forma alguma a tua presença reconfortante, tu estás aqui, ao meu lado, neste mesmo quarto, a segurar-me. Confiar que, mesmo não vendo com os meus olhos mortais nenhuma saída, nenhuma porta, nenhuma fresta de luz, tu já abriste um caminho no deserto árido da minha vida, um atalho na montanha intransponível do meu problema. Confiar que o teu silêncio, por vezes ensurdecedor, não é sinal de abandono ou indiferença, mas uma forma mais profunda, mais madura e mais misteriosa de comunicação, um convite a uma fé mais pura, que não precisa de sinais para crer. Aumenta, ó Senhor, esta minha fé minúscula, esta brasinha quase apagada. Dá-me a graça, pura e simplesmente, de esperar contra toda a esperança humana, contra toda a evidência contrária, contra todo o prognóstico negativo. Que a tua paz, que verdadeiramente supera e transcende todo o entendimento, todo o raciocínio lógico, comece agora, neste preciso instante, a guardar o meu coração atribulado e a minha mente confusa, mesmo aqui, no epicentro deste caos, no olho deste furacão. Eu confio em ti. Confio no teu amor de Pai, que é mais forte do que qualquer erro meu. Confio no teu poder de Criador, que pode refazer a partir do nada. Confio na tua misericórdia de Salvador, que perdoa 70 vezes 7. Entrego-te tudo, tudo sem exceção. Nas tuas mãos sagradas e furadas, Senhor, entrego o meu passado cheio de sombras, o meu presente doloroso e o meu futuro incerto. Amém. E agora, com o coração um pouco mais leve, não porque a situação tenha mudado, mas pela simples e poderosa decisão de a entregar, volto-me para ti, glorioso e milagroso, São Bento, meu Pai espiritual, meu intercessor poderoso, meu refúgio seguro na hora mais negra, mais difícil e mais solitária da minha vida.
A ti recorro, não com méritos próprios, que são inexistentes, não com uma vida impecável, que está longe de o ser, mas com a ousadia humilde de quem sabe, pela fé, que és um filho muito amado de Deus, um amigo íntimo de Cristo, e que a tua oração, cheia de méritos e de credibilidade, tem um poder imenso, uma eficácia tremenda junto do seu coração misericordioso. Tu que conheces, na tua própria carne, o sabor amargo e real do desânimo, que sentiste na pele a dor da traição por parte daqueles em quem confiavas, que enfrentaste a solidão absoluta da gruta e a tentação mais feroz e insidiosa do maligno, olha para mim, do alto da tua glória, com um olhar de profunda compaixão e de compreensão total. Vê o estado da minha alma a definhar, a murchar como uma flor sem água. Sente no teu coração de santo o desespero mudo que me corrói por dentro, que me rói as entranhas e me tira o sossego. A minha situação concreta, o meu problema específico, é, aos olhos do mundo, da ciência, da lógica e das probabilidades, um caso perdido, um problema sem solução, uma causa sem esperança. Talvez seja um diagnóstico médico terrível, um cancro em fase terminal, uma doença degenerativa incurável, para a qual a medicina já levantou as mãos e não tem mais nada a oferecer. Talvez seja uma divisão familiar tão profunda, tão antiga, tão enraizada em mágoas e ressentimentos, que parece absolutamente irreparável, um muro intransponível entre corações que outrora se amaram. Talvez seja uma ruína financeira total, uma dívida que é maior do que toda uma vida de trabalho, uma falência que trouxe consigo a vergonha, o despejo, a incerteza do amanhã. Talvez seja uma opressão espiritual profunda, uma escuridão na alma, uma sequência interminável de pesadelos, de medos irracionais, de vozes interiores de condenação, que me tira a paz, o sono reparador e a alegria de viver, fazendo-me sentir possuído por uma força negativa que não consigo controlar. Seja o que for, São Bento, seja qual for a natureza deste meu calvário, eu coloco esta situação, com todas as suas letras, sob a proteção poderosa, sob o manto forte da tua intercessão. Pela força invencível da Santa Cruz, que tanto honraste em vida, que foi a tua arma principal, o teu escudo, a tua fortaleza, e que é o teu selo eterno, ergue, a partir do céu, uma muralha intransponível de luz divina à volta de toda a minha vida, da minha pessoa, da minha família, da minha casa. Que a cruz sagrada seja, a partir de agora, a minha única luz nas trevas, e que o dragão do desespero, da ruína total, da morte física ou espiritual, não seja, nunca mais, o meu guia. Eu consagro-te oficialmente esta minha luta, São Bento. Sê tu o meu general, o meu estratega, o meu comandante supremo nesta batalha decisiva. Luta por mim com as tuas armas espirituais contra todos os meus inimigos, sejam eles visíveis, pessoas que me desejam mal, ou invisíveis, os espíritos das trevas que me acossam. Quebra, com a tua autoridade espiritual, as cadeias pesadas que me prendem aos vícios, aos medos, aos traumas do passado.
Parte os grilhões do medo paralisante, da ansiedade debilitante, da depressão que me imobiliza, pela virtude do teu hábito sagrado, que simboliza a tua entrega total a Cristo. Cobre-me completamente com a tua proteção, como uma mãe cobre o seu filho com um cobertor numa noite fria. Assim como o corvo te levou fielmente o pão todos os dias e afastou o pão envenenado, traz para a minha vida o pão da providência divina, da solução milagrosa, da cura sobrenatural, e afasta para longe de mim, para sempre, todo o veneno da inveja alheia, da maldição lançada, da feitiçaria praticada e do mal olhado que possa ter caído sobre mim. São Bento, eu peço-te, com o coração nas mãos, um milagre. Não um milagre qualquer vago, mas um milagre claro, palpável, inegável, que não deixe margem para dúvidas. Um milagre que restaure de forma visível o que foi destruído, que cure de forma evidente o que está doente, que una de forma sobrenatural o que está dividido, que liberte de forma definitiva o que está cativo. Apresenta tu mesmo, pessoalmente, ao trono de Deus, a minha súplica angustiada, o meu pedido de socorro. Mostra-lhe as minhas lágrimas que ninguém vê. Lembra-lhe tu, que estás na sua presença, as suas promessas de fidelidade eterna, as suas promessas de nunca nos abandonar. Roga por mim, suplica por mim, para que esta minha fé, tão abalada, tão frágil, tão ferida, não desfaleça por completo, não se apague de vez. Roga por mim, para que eu tenha a paciência dos santos, a perseverança dos mártires, para esperar serenamente pelo tempo perfeito de Deus, que nunca se atrasa. Roga por mim, para que no momento exato, no kairós divino, o milagre tão esperado se manifeste de forma tão clara, tão evidente, tão gloriosa, que só possa ser obra dele, e que toda a glória seja para Deus, e não para mim ou para qualquer outro. Eu confio em ti, São Bento. Confio no teu amor por mim, teu filho espiritual adoptivo. Confio no teu poder imenso junto de Deus, conquistado por uma vida de oração, de sacrifício e de fidelidade. Entrego-te solenemente a minha causa, o meu processo de vida. Obtém-me pela tua intercessão a graça específica, o milagre concreto de que tanto preciso para continuar a viver, para continuar a crer, para continuar a amar. Prometo diante de Deus e diante de ti, que se a minha oração for atendida, se o milagre se concretizar, eu me tornarei um arauto da tua devoção, espalhando o teu nome, a tua história e o poder da tua intercessão a todos os que cruzarem o meu caminho, e agradecerei a Deus publicamente todos os dias da minha vida por este grande e insondável favor. São Bento, rogai por mim agora, nesta hora de extrema necessidade, e rogai por mim na hora derradeira da minha morte. Amém. Agora, querida alma, vamos fazer uma pausa, mas não uma pausa de abandono, e sim uma pausa para aprofundar ainda mais, com mais calma e mais profundidade, esta nossa oração.
Vamos meditar com serenidade na natureza própria da fé que é necessária, que é o combustível indispensável para que o milagre se acenda na nossa vida. A fé, como nos ensina a Sagrada Escritura e a experiência dos santos, não é, em primeiro lugar, um sentimento agradável, uma emoção warm and fuzzy, uma certeza emocional que nos aquece o coração. Não. A fé autêntica, a fé que move montanhas, é antes de tudo uma decisão da vontade, um acto de coragem, uma adesão firme e incondicional da nossa liberdade à verdade revelada por Deus, independentemente dos sentimentos que temos ou deixamos de ter, independentemente das circunstâncias externas que nos rodeiam, por mais adversas que elas sejam. Quando Jesus disse à mulher hemorroíça, depois de ela ter tocado com fé na orla do seu manto, a tua fé te salvou. Ele não estava a referir-se a um sentimento caloroso e confortante no seu coração, mas sim à sua decisão ousada, ao seu acto de vontade corajoso, de se misturar com a multidão e tocar, ainda que escondidamente na sua veste, crendo, com uma certeza interior, que esse simples contato bastaria para a curar. Essa mesma decisão, esse mesmo acto de vontade corajoso que eu tomo agora, aqui, diante de ti e diante de Deus. Decido, com a minha liberdade, crer que Deus está a trabalhar ativamente na minha situação, mesmo quando os meus olhos não veem nenhum movimento, mesmo quando os meus ouvidos não ouvem nenhum ruído de obra. Decido crer firmemente que a minha oração, unida à de São Bento, já foi ouvida no céu, já foi registrada no livro da vida, mesmo quando não sinto, no meu íntimo, nenhuma confirmação, nenhum sinal. Decido agir a partir deste momento, a partir deste instante, como alguém que já recebeu o milagre, que já está curado, que já está liberto, que já está reconciliado, que já está em paz. Isto significa, na prática, começar a agradecer a Deus, aqui e agora, de forma antecipada, pelo milagre que ainda não se manifestou visivelmente, mas que, pela fé, já é uma realidade no reino espiritual. A gratidão antecipada é talvez um dos actos de fé mais poderosos, mais maduros e mais eficazes que existem. É dizer a Deus, com todas as letras, Pai querido, eu ainda não vejo a resposta, não sinto a cura, não toco na solução, mas eu te agradeço profundamente, de todo o meu coração, porque sei, pela fé, que ela já está a caminho, que tu já a preparaste para mim, que o teu anjo já a está a trazer.
Agradeço-te porque confio incondicionalmente no teu amor infinito e na tua sabedoria perfeita, que sabe o momento exato e a maneira perfeita de agir. Vamos então fazer este poderosíssimo acto de fé. Vamos exercitar esta gratidão que abre os céus. Pai Celestial, Deus de toda a consolação, fonte de toda a esperança, eu te agradeço. Agradeço-te em nome do teu Filho Jesus Cristo, pelo milagre que já estás a operar, silenciosa e poderosamente na minha vida. Agradeço-te pela cura física que já está a manifestar-se no meu corpo, célula por célula, órgão por órgão, restaurando a saúde e o vigor. Agradeço-te pela solução financeira criativa e inesperada que já estás a preparar nos bastidores do mundo para o meu problema avassalador. Agradeço-te pela reconciliação sobrenatural que já estás a realizar nos corações endurecidos da minha família, amolecendo as feridas e abrindo caminho para o perdão e o reencontro. Agradeço-te pela libertação total e gloriosa que já está a acontecer na profundidade da minha alma, quebrando cadeias e expulsando as trevas. Agradeço-te porque tu és, de facto, o Deus do impossível, para o qual não existem situações irremediáveis, não existem casos perdidos, não existem problemas sem solução. Agradeço-te porque nada, absolutamente nada, é demasiado difícil para ti. Agradeço-te, de forma muito especial, pela intercessão poderosa, fiel e amorosa de São Bento, que se coloca ao meu lado e apresenta a minha causa ao teu trono. Agradeço-te pela tua fidelidade, que nunca, nunca falha, que é nova a cada manhã, mesmo quando a minha fé é fraca. Eu te louvo e te bendigo com todo o meu ser, mesmo aqui, mesmo agora, no meio desta tempestade.